Ok. Oi! Bem-vinda a mais um ESA, sua lição em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Essa é a lição 12, que fala sobre o Redentor de Jó, e o verso áureo está em Isaías 53, 4, que diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4. Esse é o verso da nossa lição. E agora vamos ouvir um pouquinho, vem estudar com a gente, que o Rô vai comentar um pouquinho sobre o que fala essa lição dessa semana. Quem é esse Redentor de Jó? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a lição dessa semana a gente vai fugir um pouco do tema do livro de Jó, a gente não vai praticamente falar de Jó. A gente vai falar de uma coisa curiosa, porque acabamos praticamente o livro, então agora a gente tem um foco diferente. O Redentor de Jó, bem, quem era o Redentor de Jó? Vamos pensar, o Redentor de Jó, você provavelmente, não sei, não vou julgar, você provavelmente vai estar pensando naquele Deus que apareceu na tempestade, que a gente falou na semana passada, sobre aquela aparição que curou Jó, que falou sobre ele, no final deu uma bronca nos amigos dele, e levantou a moral de Jó, e ele então está curado, está tudo resolvido. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, qual que era a grande questão de Jó? A grande questão de Jó era esse fato dele saber o tempo todo de que ele dependia da salvação. Qual foi o argumento que Jó sempre usou, assim, que a minha vida pode acabar, porque eu sei que a minha fé, eu vou defender o meu caminho. Então, o tempo todo Jó estava falando, na verdade, sobre a redenção. Quando ele fala então da redenção, então ele fala de um Salvador que virá no futuro, porque ele sabia das promessas que haviam. Quem é aquele, então, que vai cumprir a promessa, que vai correr talvez muitos e muitos anos, talvez alguns milhares de anos depois da época de Jó? Que é Jesus. Então Jó, na verdade, apesar de não saber quem era Jesus, não saber o nome de Jesus, não saber nada, ele já tinha confiança naquilo que ia acontecer. Então, assim como a gente tem Adão e Eva, que tinham essa expectativa muito grande da redenção acontecer no seu tempo, achando que inclusive os seus primeiros filhos seriam já o Redentor, você tem Jó ali no tempo que uma coisa vai acontecer tantos anos depois, é o que vai dar justificativa para tudo que estava acontecendo ali. Qual que era um dos grandes motivos de Satanás? Satanás aplicava que Deus, teoricamente, seria um tirano que faria com que as pessoas seguissem normas, leis impossíveis e que ele mesmo não faria nada por isso. Jó mesmo afirma que, no livro obviamente Jó afirma no livro de Jó, sendo redundante, que como Deus é tão grande, será que Deus teria realmente como sentir a humanidade, como sentir os problemas, o perrengue que a gente passa sendo humano? Porque afinal Deus é tão grande, ele não seria talvez capaz de se diminuir tanto ao ponto de se tornar alguém, se tornar um ser tão pequeno como nós. Então, quando você tem essa personificação de Deus, que aqui não vamos discutir a natureza de Deus, a gente sabe que Jesus era divino e humano e que ele veio para ser humano e para provar, na verdade, a lei. Essa é a história do grande conflito. Jesus não é alguém quem Jó tenha conhecido. Nós temos, assim, essa ideia e essa gratidão pelo que Jesus fez. Então, eu queria perguntar assim, você tem ideia, por exemplo, do que é Jesus para você? O que você pensa sobre Jesus? Apesar dele ter essa dificuldade de a gente compreender como Deus se personificou em humano. Amorzinho, deixa eu perguntar você aqui, né? Perguntar que eu tô acompanhado. Tá. Então, amorzinho, o que você acha que Jesus representa, assim, para você? O que você acha que ele representa, assim, em termos da sua salvação? Acho que assim, essa semana eu tava ouvindo algumas pessoas falar sobre o nascimento de Jesus e eu li um comentário que a minha irmã fez no Facebook sobre a questão das pessoas, o quanto as pessoas é difícil de confiar, como ela decepciona a gente. E aí eu respondi para ela que a única pessoa que realmente merece a nossa confiança, a única pessoa que a gente deve depositar toda a nossa confiança é em Jesus.
Porque Ele é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Ele é o único que deu a sua vida por nós. Ele é o único que está nos esperando. Ele é a nossa salvação, a nossa esperança nesse mundo de aflição, de sofrimento, de decepções. Então Jesus é a única esperança de cada ser humano. Para mim, Ele é o motivo da minha alegria, da minha vida. Então Ele é tudo, Ele representa tudo. Porque Ele é o que vai me salvar, me tirar desse mundo de pecado, de sofrimento. Por isso. Tá, tudo bem. Então Jesus é aquele que veio, que vai vir, na verdade, vai ter a segunda vinda, é ele que vai vir. Mas mais do que isso, porque ele também é justamente aquela personificação que veio sofrer como todos nós e morreu por todos nós. Caso você não saiba muito sobre isso, Jesus veio que a morte dele não foi meramente para mostrar que Deus morria ou para desmascarar Satanás, também servia para isso. Mas a morte dele tinha uma função prática de mostrar que o inocente acabava pagando pelo preço e que o inocente pagou pelo preço do pecado do mundo todo, fazer a redenção de toda a humanidade. E a gente tem João falando, muitas pessoas falando, linkando. Você como cristão deve acreditar provavelmente na criação, não sei como anda as vertentes do criacionismo hoje na religião que você segue, se você segue alguma, mas que é importante que a gente lembre, Deus é o Criador, Deus é o Redentor, Ele que fez o plano sempre para a humanidade e que você tem, então, essa função de Deus ligada desde a criação, mais ou menos. Ele criou, Ele cuidou da humanidade e Ele morreu por ela para que ela fosse redimida e tivesse a chance de voltar aos braços dele, tá bom? Então que a gente pense um pouco mais nisso, porque, sim, se você tivesse que definir Jesus, eu acho que a gente poderia falar naquele jargão cristão, aqui aproveitando o cenário, o que é Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pensa nisso, fica com Deus e vamos aí, quem sabe, semana que vem. Até o próximo estudo. Até o próximo estudo, a gente está atrasado, eu sei, mas a gente vai fazer outro vídeo aqui também depois. Uma boa semana para falar pra um pouco vocês. mais da próxima semana. Então, uma boa semana para você e Tchau. até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.